Fala, fera! Tô de volta mais uma vez, ligado e conectado com Goiás, com Verdão de coração, né? O nosso Goiás Esporte Clube, que é o líder da Série B do Campeonato Brasileiro, galera, né? Verdão que joga domingão lá em Florianópolis contra o Avaí. E aí, pessoal, olha só, é o terceiro vídeo dessa segunda-feira, é o vídeo tradicional do início da noite no Fala Fera, o canal da família Esmeraldina aqui no YouTube. E antes de mais informações do Goiás, a passagem bíblica desse vídeo, Isaías 40, 29. É a presença de Deus que nos fortalece todos os dias. Palavras do Senhor, graças a Deus, né? Isaías 40, 29. Pessoal, então, a correção de uma informação já de cara aqui no Fala Fera, eu havia informado que a preparação do Goiás, ela seria iniciada no período matutino, nessa segunda-feira, não. A preparação, ela foi iniciada agora à tarde, tá? Agora à tarde, após a derrota do Goiás para o Botafogo de Ribeirão Preto, no último sábado, jogo no estádio Ailê Pinheiro, né? Agora à tarde é que foi iniciada a preparação do Goiás visando o seu próximo jogo na Série B, domingão agora, lá em Florianópolis, ressacada, jogo à noite, 8h30, o Goiás encara o Avaí que ainda não jogou por essa rodada na Série B, né? O Avaí vai jogar amanhã. Amanhã o Avaí fecha a rodada pela Série B. Ele joga, onde foi que eu anotei aqui, ó? O Avaí joga amanhã, lá em Belo Horizonte contra o América Mineiro, tá? Então amanhã o Avaí joga lá em Belo Horizonte contra o América Mineiro e daqui a pouco um jogo interessante às 7 horas lá na Arena Chapecó. A Chapecoense encara o Vila Nova. A Chapecoense ganhando, ela assume a segunda colocação da Série B do Campeonato Brasileiro, né? Ela vai igualar a pontuação do Coritiba, mas terá uma vitória a mais do que o Coritiba. Então, se a Chape hoje ganhar do Vila, ela assume a segunda posição na Série B do Campeonato Brasileiro. Pessoal, é essa a questão que eu manchetei na capa aí, né? Antony, Botafogo, 1 milhão de euros, 600 mil reais, teve proposta, não teve proposta, né? O Parma fez proposta ou não? Eu vou entrar de sola nesse assunto do Antony, tá? Que é cria do Goiás. Primeiro, deixa eu trazer aqui a fala do Lucas Andrino. Sábado, o Igor Bernardes, né? Essa revelação da comunicação esportiva brasileira, repórter lá da Rádio Globo CBN, após o jogo do Goiás com o Botafogo, o Igor questionou o Lucas Andrino se mais jogadores iriam deixar o Goiás e também a questão do Antony, se realmente o Botafogo fez proposta pelo Goiás, para o Goiás pelo Antony. Deixa eu trazer primeiro a fala do Andrino e depois eu vou trazer as informações que eu tive sobre a questão de Parma, Botafogo, Antony, Goiás. Lucas Andrino no Fala Fera. Você falou que não chega mais reforços, mas e saídas? Existe alguma negociação aí envolvendo uma possível saída de jogador do Goiás? E chegou algo para vocês do Botafogo pelo zagueiro Antony? Bom, não existe no momento nenhuma conversa para saída. As saídas já aconteceram, né? Então, nesse momento, a gente só tem a segunda-feira. Como eu disse, eu não posso dizer que é impossível acontecer algo na segunda-feira, porque ainda existe um dia e meio de janela aí praticamente, né? Mas não é a ideia de que saia ou que chegue algum atleta nesse momento. Nós temos plena confiança no elenco que nós temos e nós vamos dar sequência naquilo que a gente tem como objetivo e sem desespero, chateados. A cobrança ela tem que existir, mas ao mesmo tempo ela também tem que existir a forma de reação. Todo mundo aqui tem que reagir. Nós não fizemos um bom jogo e nós temos que reagir, é isso. Em relação ao Botafogo, na verdade houve uma consulta do Botafogo a respeito do Antony, mas hoje o Antony, por mais que não esteja tendo a minutagem que muitos esperam, ele está completamente inserido dentro do processo e segue com a gente. Muito bem, aí a presença do diretor de futebol do Goiás, Lucas Andrino, aqui no Fala Fera, na pergunta feita pelo companheiro, o Igor Bernardes, repórter Nota 1000, né? Essa revelação nossa aí da comunicação, ele trabalha lá na Rádio Globo CBN com a turma do José Roberto Silva, do Evandro Gomes, do grande Edson Júnior, o da Onda. Então, pessoal, bora caminhar aqui.
que eu pude apurar sobre a situação do Antony. E aí são informações de bastidores do Fala Fera André Rodrigues. Primeiro eu peço seu like, seu joinha, a sua inscrição aqui no Fala Fera, que é o canal da família Esmeraldina no YouTube, tá? Manda bala aí no seu like e faça a sua inscrição, fera. O que eu pude apurar? A questão do Botafogo, antes de eu entrar na questão do Parma. Botafogo chegou para o Goiás, tá? Através de um intermediário, não foi através de um diretor de fato do Botafogo, de um intermediário que o Botafogo estava propenso a pagar 600 mil reais pelo empréstimo do Antony, tá? 600 mil reais pelo empréstimo do Antony, em 2 parcelas, 300, em 2 parcelas. E aí o Goiás fez uma contraproposta. O Goiás emprestaria o Antony para o Botafogo, mas que fosse o pagamento à vista, não parcelado. 600 mil reais à vista. Essa foi a contraproposta que o Goiás mandou para o intermediário que havia procurado o Goiás. E aí, ficou nisso. Não teve a resposta se o Botafogo aceitava ou não. E parou por aí. Também através de um outro intermediário, chegou até o Goiás que o Parma iria mandar uma proposta oficial ao Goiás por 1 milhão de euros pelo empréstimo do Antony. Tá? Que o Parma iria fazer essa proposta oficial do Goiás, 1 milhão de euros pelo empréstimo do Antony. Mas também não chegou essa proposta oficial que o intermediário havia comunicado à direção do Goiás. Não pintou no Goiás, de fato, essa proposta oficial. A janela fecha amanhã, então, pelo jeito, né, nem o Botafogo e nem o Parma irão contratar o Antony. Né? Esse é o cenário de momento. Beleza, pessoal? Vedacil, de Goiás para o Brasil, né? Vedacil Orgulho Goiano e Center Pisos, que é o maior shopping dos pisos, e Porcelanato Goiás, Dali Center Pisos. Deixa eu mandar aqui abraços, saudações esmeraldinas ao querido Washington Rodrigues, ao Jânio Valverde. Eu brinquei com o Jânio, não era Jânio Gomes Valverde? Você tirou o Gomes, agora é Jânio Valverde. Um abraço ao Ivan de Oliveira, Valdir Marques, Evanilson Cardoso, Gilberto Barros, Edinaldo Pereira, Vinícius Reis, Ricardo Silva, Alberto Ribeiro, o Washington Rodrigues, né? Também um abração aqui, ó, Bonfim Gomes, Lucas Silva em Atlanta, Estados Unidos, Adolfo Ferreira, Paulo César Silva, Bruno Santos, Carlos Yokoyama, lá no Japão, né? A Kátia Caetano, Edivan Paulino, Elisafã Vasconcelos, Regina Célia, Valdivino Anacleto, Léo Lima e a Fabiana, lá do Fabi Kids, moda infantil, e também um abração a Luiz Helena, ao Norton Júnior, Emival Soares, Joãozinho, José Divino da Gameleira. Um abração ao Murilo Costa. O Murilo Costa quer 5 a 6 reforços pontuais para o Goiás, já pensando na Série A do ano que vem. Murilo Costa quer 5 a 6 reforços pontuais, já visando a Série A do ano que vem. Beleza? Galera, forte abraço para você, né? Uma abençoada noite, segunda-feira para você e para sua família, viu? E aí, Papai do Céu permitindo, amanhã cedinho eu estarei aqui no Fala Fera, 5h30 da manhã, trazendo as informações iniciais do Goiás na segunda-feira. Grande abraço, abençoada noite, segunda-feira para você e para a família, com muita positividade, fera.